Muito bem, nós estamos em mais uma leitura da Bíblia sem pressa, 5 capítulos por semana, para ficar fácil o entendimento e a leitura, para que ninguém dê desculpa de que não dá tempo de ler a palavra. 5 capítulos são fáceis, 5 capítulos você lê num tapa só. Então, você está sendo convocado, convidado, você está sendo incentivado a, juntamente conosco, ler a palavra, estudar a palavra de Deus, porque nós precisamos adquirir não só conhecimento, mas revelação da palavra do Senhor. Então, te convido a abrir aí no livro de Levítico, capítulo 6. Nós hoje vamos falar um pouquinho onde paramos, né? Nós estávamos ainda no capítulo 5, e eu gosto de dar um breve fundo pano de fundo daquilo que nós vimos na semana anterior. Então, nós estávamos aqui vendo os tipos de sacrifícios, né? Falados lá de Levítico 1 até Levítico 5. Então, tem o holocausto, o elemento oferecido era o macho sem mancha, bovino, ovino ou caprino, pombo ou rola, né? A ocasião ou motivo, em um momento de adoração ao Senhor pela necessidade de consagração pessoal, e a ideia básica era a consagração. No Levítico 2 fala da oferta dos manjares, que podia ser feita de farinha, bolo ou espigas verdes. E a ocasião ou motivo eram ações de graças pelas provisões materiais. Yahweh é o Deus das provisões. E a ideia básica seria gratidão. Em Levítico 3, a oferta seria pacífica. E qual seria o elemento oferecido? Macho ou fêmea de bovinos, ovinos ou caprinos, sem mancha ou defeito. Qual seria a ocasião ou motivo? Pagamento de voto por bênçãos inesperadas ou por gratidão e louvor. Promovia a amizade entre as pessoas e a ideia básica era comunhão. Em Levítico 4, nós vimos a oferta pelo pecado, né? Seria um novilho, bode ou cabra, e a ocasião ou motivo seria por quebra de algum, né, mandamento do Senhor, não é algum, mas é algum mandamento do Senhor, ou desobediência. E essa oferta seria, a ideia básica seria o perdão de Deus. E Levítico 5, até 6, capítulo 6, verso 7, seria a oferta pela culpa. Nós vamos ver mais um pouquinho da oferta pela culpa hoje. E o elemento oferecido seria fêmea de gado miúdo, cabra ou cordeira, pombos, rolinhas ou farinha. Por algum descuido ou má utilização das coisas sagradas, seria a ocasião ou motivo. Profanação, juramento falso, etc. E a ideia básica seria restauração. Então, todo que pecar, né, a ideia é, todo aquele que pecar terá oportunidade de perdão. Deus sempre vem até nós com oportunidade de perdão. Hoje, nós não precisamos oferecer nenhum elemento, porque Jesus Cristo já se fez sacrifício por nós. Então, nós não precisamos oferecer nada em holocausto, nada em sacrifício, porque Jesus é o próprio sacrifício oferecido na cruz por nós, né? E assim nós entramos em Levítico 6, falando ainda do sacrifício pela culpa, mas o sacrifício pela culpa agora diz respeito à quebra de confiança. Então, nós lemos do versículo 1 ao versículo 7 de Levítico 6, né? Se houve ali quebra de confiança, se houve ali um pecado, cometendo um erro contra o Senhor, enganando o próximo, né? No que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor, ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado. Quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão,
ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena. Acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. Então, não bastava apenas pedir perdão, mas haveria restituição do montante original. Verso 5 é bem claro. Lá em Números, nós vamos chegar lá, mas eu já quero ler para vocês, em Números 15, Números capítulo 15, verso 30, nós também lemos alguma coisa a respeito disso. Então, vamos lá em Números 15. Números é o livro que eu estou lendo atualmente. E eu vi esse texto e marquei para a gente poder ler hoje. Diz assim, Números, capítulo 15, verso 30. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, insulta o Senhor e será eliminado do meio do seu povo. Então, também há necessidade de restituição do montante que foi lesado. E o próximo aqui, em Levítico 6, diz respeito ao parente ou compatriota, certo? Por sua culpa trará o sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho sem defeito, ó, o carneiro aí, e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. Então, o próximo aí significa o meu parente, aquele que está próximo a mim, certo? Isso é muito importante da gente lembrar, ok? Até agora está tudo bem, né? A gente sabe que não deve apenas pedir perdão, mas devemos restituir. Acho que até hoje nós deveríamos fazer isso. Se você pecou contra alguém, né, pegando algo indevido, deve também ter a restituição daquele montante. E aí nós chegamos nos versos de 8 a 13, que vai regulamentar, né? Vai regulamentar o holocausto. Então, dos versos 8 a 13, o Senhor disse a Moisés: deste mandamento a Arão e seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará do lado do altar. Então, quer ter fogo? Esteja pronto a sacrificar. Este era o papel do sacerdote. Então, a regulamentação exigia que o sacrifício fosse constante. O fogo sempre deveria estar aceso. E eu preciso ter o fogo aceso da presença. O meu sacrifício ao Senhor deve ser constante. Diz o verso 11, aliás, o verso 13 assim: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Então, o sacerdote deveria manter o fogo da presença sempre aceso. E é assim até hoje, nas nossas vidas. Nós precisamos manter o fogo do altar aceso, sempre. A presença do Senhor deve estar sempre acesa nas nossas vidas. E vem também depois, a partir do verso 14, a regulamentação da oferta de cereal, né? Deus deu a ordem e agora vem a regulamentação disso. Como seria fazer isso na prática, ok? Depois vem a regulamentação da oferta pelo pecado, verso 24 a 30. Como o sacerdote deveria se alimentar. Olha que interessante. São poucos versículos, eu quero ler para vocês do verso 24. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer o animal
o comerá em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavada em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada. Mas se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. É uma oferta santíssima. Mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro para propiciação no lugar santo, não será comida, terá que ser queimada. Então, são muitas regulamentações, né? Que para nós hoje nós precisamos apenas tomar conhecimento, mas naquele tempo Deus instituiu essas leis para instituir também santidade no meio do povo. Entremos então no capítulo 7. O capítulo 7 vai falar da regulamentação da oferta pela culpa, que é a oferta santíssima. É a oferta santíssima ao Senhor. Então, o capítulo 7 todo é voltado para essa regulamentação, ok? Talvez você ache muito difícil, né? Falar de regras, de regulamentação, de regulamentos a serem seguidos, porque nós somos mestres em quebrarmos regulamentos, né? Mas ainda não haviam sido apresentados detalhes em relação ao ritual da oferta pela culpa. Então, do versículo 1 ao 10, né? Tem o procedimento, tudo direitinho ali. E a regulamentação diz respeito a quê? O processo de santificação, ou seja, a apresentação dos detalhes do ritual. Nós lemos isso do verso 1 ao verso 10. Se você ler, é isso que você vai ver, tá? A apresentação dos detalhes desse ritual. Depois, versos 6 e 7, que eu vou ler para vocês, diz assim: somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, mas deve ser comida em lugar sagrado. É oferta santíssima. A mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote, que faz propiciação pela culpa. Então, o procedimento para o carneiro seria idêntico ao do cordeiro da oferta de comunhão. O direito dos sacerdotes comparado à oferta pelo pecado. Olha o direito deles no verso 8. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém ficará com o couro do animal. Então, o couro do animal ficaria para o sacerdote, né? As porções das ofertas pela culpa e pelo pecado eram destinadas aos sacerdotes. O resumo dos seus direitos, em conjunção com os holocaustos e com a oferta de cereal, está descrita dos versos 8 a 10. Eu já li o 8, vou ler o 9 e 10. Toda oferta de cereal, assada num forno ou cozida numa panela ou numa assadeira, pertence ao sacerdote que a oferecer. E toda oferta de cereal, amassada com óleo ou não, pertence igualmente aos descendentes de Arão, que também eram sacerdotes. Então, Deus sempre demonstrou um cuidado especial para o sacerdócio, para aquele que dedica sua vida ao sacerdócio. E aí vem a regulamentação da oferta de comunhão, do verso 1 do verso 11 ao verso 21. Eu vou ler apenas o 17. Mas a carne que sobrar do sacrifício até o terceiro dia será queimada no fogo. 18. Se a carne da oferta de comunhão for comida ao terceiro dia, ela não será aceita. A oferta não será atribuída àquele que a ofereceu, pois a carne estará estragada, e quem dela comer sofrerá as consequências da sua iniquidade. Então, são regulamentações que Deus instituiu, né? Deus instituiu também a porção dos sacerdotes, do verso 28 ao 38. Deus vai falar, né? Uma coisa muito interessante que está no capítulo 7, a proibição de comer gordura e sangue. Eu gostaria de falar sobre isso, porque eu sempre tive peso de comer uma comida. Lá do Rio de Janeiro, a gente tem o costume de comer o chouriço. Nada mais é do que o sangue do animal, né? É até muito gostoso, mas eu sempre comi enquanto eu não li esse texto. Diz assim, ó,
Verso 26, do capítulo 7. Onde quer que vocês vivam, onde quer que vocês vivam. Então, não é uma questão daquele tempo. Onde quer que vocês vivam. Não comam o sangue de nenhuma ave, nem de animal. Quem comer sangue será eliminado do meio do seu povo. Isso, para mim, traz peso. Eu não consigo comer carne com sangue. Por isso, né, é bem pessoal, é bem particular, mas isso me pesa. Então, eu não consigo comer carne quando está sangrando, né? Tem gente que gosta, mas eu evito comer, tá? Fica aí para você depois questionar o Senhor, se você deve ou não comer. A porção dos sacerdotes é uma questão de honra. Então, vai do versículo 28 até o 38. Eu quero ler alguns versículos sobre isso aqui para você. 28. Disse mais o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor, terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos, trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, trará a gordura juntamente com o peito e o moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e a seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. O descendente de Arão que oferecer o sangue e a gordura da oferta de comunhão receberá a coxa direita como porção. Nas ofertas de comunhão dos israelitas, tomei o peito que é movido ritualmente e a coxa que é ofertada, e os dei ao sacerdote Arão e a seus descendentes por decreto perpétuo para os israelitas. Tá? Eu li até o versículo 34. Então, é uma questão de honra. Deus cuida até da porção dos sacerdotes. Entramos, então, em Levítico 8. E aí nós vemos a ordenação de Arão e de seus filhos. Eram 4. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Certo? Sacerdócio, gente, é coisa séria. Por isso que quando nós vemos ali os nossos pastores tão dedicados à palavra, estudam a palavra, né? Não tem um culto que eles não tragam a palavra. Por quê? Eles entendem que o chamado ao sacerdócio não é algo mecânico, não é algo para ser deixado e ser feito de qualquer maneira, mas eles estão sempre no altar, sempre trazendo palavras novas, palavras que nos alimentam, ou seja, a gente costuma dizer que o pasto, quando é bom, a gente costuma ficar nele, a ovelha não quer sair daquele pasto. E nós vemos que os nossos pastores são muito cuidadosos quanto ao nosso alimento. O nosso alimento de quinta-feira, o nosso alimento de domingo de manhã, o nosso alimento de domingo à noite. Mesmo que eles não estejam na igreja, eles cuidam do altar, eles deixam sempre alguém representante da confiança deles para assumirem esse papel, porque sacerdócio é coisa séria. Quando nós vamos em Êxodo, capítulo 29, nós já lemos Êxodo, né? Nós lemos ali que Deus deu as instruções a Moisés. Agora é o momento de colocar tudo em prática. Então, ali, em Êxodo 29, Deus foi colocando para Moisés tudo o que precisava ser feito, não é? Você vai ler ali o capítulo 29, versos de 1 até o 37. E você vai ver a consagração dos sacerdotes como deveria ser. E quando você chega em Levítico 8, você já está na ordenação, ou seja, tudo isso na prática. Tá? O sacerdócio, por que ele é importante? Porque nós não devemos querer só o óleo, nós queremos também o sacrifício. Então, a unção é muito linda, né? Acho até muito bonito aqueles que vão lá na frente, recebem a unção. O óleo da unção cai sobre a cabeça do sacerdote. Mas ninguém está apto, às vezes, ninguém vê o sacrifício que esse sacerdócio impõe. Nós temos que carregar o fogo e a glória de Deus enquanto sacerdotes, porque é tempo de avançarmos para o que Deus tem. Então, todo sacerdote ele precisa não só ter aquele momento bonito, né, da ordenação, da consagração, do derramamento do óleo, mas é hora de carregar também o sacrifício. Verso 12 diz assim:
derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Há um texto que fala que Deus nos chamou como reis e sacerdotes. Mas antes de sermos reis e sacerdotes, vem o sacrifício. Que eu estou disposta a sacrificar para ser ordenada, né? Para ser ordenado rei e sacerdote. O altar em que os sacerdotes iniciavam o sacerdócio deles deveria ser purificado com um ritual. Então, nós temos que ter muito cuidado, né, com aquilo que se chama só de ritual e não de sacrifício diário. É lindo ver as pessoas aqui, ó, presenciando esse ato, mas Arão sabia muito bem o peso que cairia sobre os seus ombros. O verso 8, que eu acabei de ler para vocês, capítulo 8, não acabei não. Verso 8 diz assim: colocou também o peitoral e nele pôs o urim e o tumim. Nós já falamos sobre o urim e o tumim, né? E aqui nós vemos Êxodo 20, capítulo 20, verso 30. Também porás no peitoral do juízo, urim e tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Então, havia 3 formas de conhecer se uma mensagem era de Deus no Antigo Testamento. A primeira era pelo profeta, a segunda, pelo sonho, e a terceira, pelo urim e pelo tumim. Tá? Então, luz, verdade e perfeição. É isso que significa o urim e o tumim. Com elas, né, com essas pedras, urim e tumim, eu tenho luz, eu tenho a verdade e eu tenho a perfeição. Tudo isso agora está em Jesus. Jesus, ele é o nosso urim e o nosso tumim. Nele eu tenho luz, nele eu tenho verdade, nele eu tenho a perfeição de Deus na minha vida. Então, eu não preciso mais consultar nenhuma pedra, né? Nenhuma pessoa, nenhuma bola de cristal, né? Para eu saber a vontade de Deus. Mas agora, em Jesus, eu reconheço que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável para mim. Ok? Conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Quando você lê esse capítulo 8, ou melhor, do 6 até o 10, né? Você vai ler como se fosse um refrão em todo o capítulo 8. E eu separei alguns versículos para você ver isso. Se você ler o verso 13, você vai ver assim, ó, verso 13. Trouxe então os filhos de Arão à frente, vestiu-os com as suas túnicas e cintos e colocou-lhes gorros conforme o Senhor lhe havia ordenado. Então, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Você lê também isso no verso 17, que diz assim: mas o novilho com o seu couro, a sua carne, o seu excremento, ele queimou fora do acampamento, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Aí você vai no 21. Lavou as vísceras e as pernas, queimou o carneiro inteiro sobre o altar, como holocausto, oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo, conforme o Senhor lhe havia ordenado. E, por fim, o verso 29 diz assim: Moisés pegou também o peito, que era sua própria porção do carneiro da ordenação, e o moveu perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação, como o Senhor lhe havia ordenado. Então, esse é o refrão lido em todo o capítulo 8. Novilho era oferta pelo pecado do sacerdote. Nós vemos isso do verso 14 ao verso 17. Então, seria um novilho como sacrifício pelo pecado do sacerdote. O carneiro como holocausto. Dos versos 18 ao 21, você vê que seria oferecido um carneiro. E outro carneiro para a oferta da ordenação, como oferta de ordenação. Nós lemos isso do verso 22 ao verso 29 do capítulo 8. O altar purificado está lá descrito dos versos 27 ao 29. Para que houvesse a ordenação, o altar deveria ser purificado. 7 dias antes de começar o serviço sacerdotal, né, Arão e seus filhos deveriam estar ali na tenda do encontro. Nós lemos isso do verso 31
ao 36. Olha o que diz. Moisés então disse a Arão e a seus filhos: cozinhe a carne na entrada da tenda do encontro, onde a deverão comer com o pão do cesto das ofertas de ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos deverão comê-la. Depois queimem o restante da carne e do pão. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que se completem os dias da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. Não é ali que eles deveriam ficar. O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer propiciação por vocês. Vocês terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por 7 dias e obedecer às exigências do Senhor para que não morram, pois isso me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Certo? Então, 7 dias de preparo. 7 dias ali para eles saberem o que estava preparado para eles. Então, não deveriam sair da tenda do encontro. Aí nós entramos em Levítico 9. Na prática, agora, Arão estava pronto para assumir a responsabilidade pelos aspectos rituais da adoração de Israel. Então, eles, 8 dias depois, no 8º dia, convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel e disse a Arão: traga um bezerro para oferta pelo pecado, e aí esse bezerro, ele é consagrado ao Senhor, certo? Nós vamos ler isso tudo no capítulo 9. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Há uma grande festa de sacrifícios nesse capítulo 9. Se você for ler, você vai ver a festa. O derramar da glória, acontece lá no verso 4 do capítulo 9. E um boi e um carneiro para oferta de comunhão, para o sacrificar perante o Senhor, juntamente com a oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. E realmente o Senhor apareceu com a sua glória. Até hoje é assim, quando nós sacrificamos no altar do Senhor, a glória do Senhor vem na nossa casa, Moisés e Arão saindo abençoaram todo o povo. Nós lemos isso lá no verso 23 e 24 do capítulo 9. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. O fogo sobrenatural representa a aprovação e o reconhecimento de Deus. Os versos 23 e 24 falam sobre isso. E agora nós vamos ver no próximo capítulo o contraste do fogo sobrenatural, representando a aprovação e reconhecimento de Deus, para o fogo que nós vamos ver no capítulo 10. Nós estamos aí lendo o quê? A instituição da santidade no meio do povo. E sempre que a glória de Deus se manifesta, sempre que a glória de Deus vem, nós temos que ter muito cuidado, porque Satanás vai tentar trazer oposição. Nós já lemos isso nos primeiros versículos do capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, dos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizados. Eles não tinham autorização para fazer isso. Então, saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Veja bem, o que era o fogo estranho? O que será que era fogo estranho? Nós aprendemos que Nadab e Abiú representam independência. Eles queriam fazer, não pediram autorização, não tinham obrigação de fazer, não era o que foi ordenado a fazer, mas eles quiseram fazer, significando aí um sacerdócio paralelo. Quantas vezes nas igrejas nós vemos atitudes paralelas àquelas que estão sendo ministradas no altar? Nós vemos em algumas igrejas, até as células, às vezes, falam coisas diferentes do que foi ministrado no altar. Louvado seja o nome do Senhor pelo Ministério Bola de Neve, porque nós só podemos ministrar nas células a palavra que já foi ministrada no altar no domingo anterior. Nada de sacerdócio paralelo. Não podemos fazer isso. Arão ainda estava oferecendo o holocausto como sacerdote
quando seus filhos Nadab e Abiú fizeram o que não foram ordenados a fazer. E por isso eles morreram ali no altar. Não obedeceram à hierarquia, provavelmente estavam bêbados, provavelmente. Eles mostraram insubmissão, né? E um fogo consumidor da parte de Deus, diferente daquele fogo do Senhor que demonstra aprovação, reconhecimento, né? Veio e os consumiu no altar. E o que nós não podemos esquecer é que, no verso 6, olha o que é ordenado a Arão fazer. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar. Eram 4, lembram? Eram Nadab e Abiú, ficaram Eleazar e Itamar. Não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão. E a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Então, engole o choro, vocês são sacerdotes. A parte de vocês é continuar. A visão bola de neve dos versos 8 a 11 está muito clara aqui. Depois o Senhor disse a Arão, você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vamos até o 11. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então, você quer ser um sacerdote? Seja exemplo, porque provavelmente Nadab e Abiú estavam bêbados, por isso eles pagaram com a própria vida e fizeram aquilo que não era para ser feito, né? Somente a bebedeira justifica o que eles fizeram. E a palavra do Senhor para não beber, logo em seguida, é exatamente por conta disso. Se vocês beberem, vocês morrerão. Aí está a visão da Igreja Bola de Neve para nós não bebermos bebida alcoólica. Está aqui a base para o nosso ministério. Então, Levi, a tribo sacerdotal, né? Nós vemos o nascimento de Levi, o zelo dos levitas, a vocação sacerdotal dos levitas, né? Como sumo sacerdote, o descendente de Arão seria o sumo sacerdote, ungido para o ofício. O cargo seria vitalício e ele seria servo de Deus. Direitos e deveres, viver no altar, santificar-se ao Senhor, tornar-se uma referência espiritual e moral para todo o povo, né? Então, o maior nível de sacerdócio significa maior nível de consagração. O código é um código de moralidade, de santidade para o sacerdócio. Então, quer ser sacerdote, seja exemplo. Na nossa igreja é assim, e biblicamente, o capítulo 10 fala sobre isso. Então, não é que Deus seja injusto, mas Deus é santo e ele requer santidade de seus sacerdotes. Ok? Então, se você for chamado ao sacerdócio, se você for chamado ao pastoreio, né? Nós, principalmente os líderes da Igreja Bola de Neve, nós temos o maior nível de sacerdócio. Então, significa que nós temos que ter maior nível de consagração. Precisamos ser muito mais cobrados do que o crente que é um crente comum, um crente que vai apenas à igreja no domingo. Às vezes ele vai apenas domingo à noite, mas nós somos muito mais cobrados pelo nível que nós assumimos diante do Senhor. Amém? Então, hoje, eu quero deixar com você essa palavra, talvez uma palavra dura, talvez você nunca tenha ouvido essa palavra, você nunca tenha prestado atenção nela, mas se você é chamado a ocupar qualquer função na casa de Deus, você precisa entender que você será cobrado duplamente. Não é por homens, não, pelo próprio Deus. Então, mantenha a tua vida no altar. Mantenha a tua leitura da palavra em dia. Mantenha o teu nível de adoração e oração em dia, para que você não seja cobrado pelo próprio Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa procurar uma igreja perto de sua casa e ali, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, fazer a sua decisão ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até próxima semana com leitura da Bíblia sem pressa, capítulos 11 ao 15 de Levítico. Deus abençoe você e sua casa.